O poder do grupo Bilderberg. A Agenda 2030 vai ser o tema deste 8º episódio do podcast O Poder do Grupo Bilderberg. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, o Frederico Duarte Carvalho que está aqui comigo. Olá, Frederico. Olá. Mais uma vez, muito obrigado por partilhares toda a pesquisa que fizeste e que deu origem a um livro importante sobre este tema, O Governo de Bilderberg, de 2016, que podem encontrar pormenores sobre esse livro na descrição do podcast. E hoje vamos falar da Agenda 2030, que é um compêndio dos Objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, e existem 17 que nós não vamos ver aqui em pormenor, porque o nosso foco é as reuniões de Bilderberg e de que forma é que poderão ou não influenciar a Agenda 2030. E tentando aqui falar de factos, que é aquilo que nós tentamos fazer aqui neste podcast. Como é que tu vês a relação entre estas reuniões do Bilderberg e aquilo que está definido há algum tempo nas Nações Unidas para a Agenda 2030? Ora, bem, eu acho interessante quando, querem-se fazer medidas de desenvolvimento sustentável, são 17 objetivos e 169 metas, isto nós formos ver os documentos oficiais das Nações Unidas. Bom, nas Nações Unidas está lá uma pessoa que nós conhecemos bem, o Sr. António Guterres, 3 vezes a reunião de Bilderberg, e que, portanto, é tudo menos uma pessoa que não está comprometida. E nós sabemos, infelizmente, o percurso de António Guterres, muito louvável, obviamente que sim, mas perfeitamente era um bocado... Há uma crónica, que eu ainda me recordo há muito tempo, do João Carreira Bom no Expresso, que dizia, quando o Guterres era o primeiro-ministro, que parecia que era um jogo de computador em que, em vez de avançar, as coisas vinham na direção dele e ele desviava-se. E parecia que com isso ele estava a avançar. E é mesmo isso que nós temos hoje em dia, é que estas medidas que existem são medidas básicas, comuns, de uma vida perfeitamente em sociedade que ninguém discute. E que basta uma consultar e que parece que até há crianças que têm de aprender e de fazer trabalhos sobre isso nas escolas. Sei de casos de que as aulas de cidadania têm no segundo ciclo que os alunos estão a fazer um trabalho sobre esses 17 objetivos. Claro, então, nós muito rapidamente, alguns, erradicar a pobreza. Quem é que não quer erradicar a pobreza? Se bem que até na Bíblia diz, já Jesus Cristo dizia que pobres iremos ter sempre. Aliás, é por isso que os pobres existem, que é para nos fazer a nós, os que não são pobres, não vou dizer os que são ricos, de poder fazer boas ações. Portanto, no dia em que não houver pobres, não há motivo para não fazer boas ações. Seremos todos ricos ou seremos todos pobres. Um bocado como agora dizem assim, não irás possuir nada e serás feliz. Portanto, vamos erradicar a pobreza e vamos todos ser ricos então. Não vai haver pobres. Então também não vai haver ricos, porque não há, não há maneira de acabar com... Que esses objetivos são utópicos? Não, utópicos até era... Não, eu acho que na Ilha da Utopia até havia alguns pobres. Pessoas mais, que eram, digamos, cuidados com misericórdia pelos ricos, ou pelo menos não eram os ricos, por aqueles que tinham algum trabalho para fazer. Porque é que uma pessoa hoje é pobre? Porque trabalha, recebe um salário mínimo e não consegue ter dinheiro para pagar ao fim do mês uma casa digna, próxima do sítio onde tem de ir trabalhar. Quantas pessoas que vivem em Lisboa, que trabalham em Lisboa, que não vivem em Lisboa e que não conseguem ter uma vida próxima, poderem chegar a horas a tempo do trabalho, a saírem à noite para chegar a levar os filhos, ir buscar os filhos à escola e tudo, ainda ir para casa preparar jantar e tudo isso. Quantas pessoas não conseguem fazer esse tipo de vida? Sendo assim, não faz sentido eles falarem da erradicação da pobreza? Exatamente, claro que faz. Do mesmo sentido, erradicar a fome. Pronto, se tens fome, a culpa é tua, comesses. Pronto, é um bocado isso. Há aquela anedota de um senhor, uma pessoa que chega junto de uma senhora e diz: minha senhora, eu já não como há 3 dias. Responde a senhora: devia comer qualquer coisa, olha que faz mal estar tanto tempo sem comer. Portanto, sim, também vamos tentar erradicar a fome. A saúde de qualidade, viu-se como é que querem tratar da saúde agora com a pandemia. Não houve grande qualidade para toda a gente. Portanto, não há nada de novo à face debaixo do sol nas próprias medidas que querem fazer, a não ser aquilo que está escondido na sombra. E o que é que achas que está escondido na sombra e que leva... Ora está. Quando tu dizes, por exemplo, há uma medida que, por exemplo, a ponto 11, cidades e comunidades sustentáveis. Portanto,
tudo isso, aquela história de fazer uma cidade de 15 minutos, eu não vou entrar naquela ideia de que nos querem fazer campos de concentração, não. Mas as cidades são organismos vivos, interrelacionados todos uns com os outros. Mas se tu começas a criar bolsas de controle, com guetos, onde as pessoas ficam guetizadas, onde as pessoas praticamente não se misturam culturalmente e não têm liberdade de movimento de um sítio para o outro, quando a própria segurança, a noção da segurança é a polícia mandar-te para casa e estás em casa. Por exemplo, há dias vinham aí com os incêndios. Se houver incêndios, temos que ficar 15 dias em casa. Não é 15 dias, isso era outro. Não é incêndios, é risco de incêndio. Quando houver risco de incêndio, tens de ficar em casa. As autoridades dizem que ficar em casa. Ora, as autoridades servem precisamente para que nós consigamos circular em segurança quando há risco de incêndio. Quando tu tens, por exemplo, questões sobre o dinheiro, como é que fazemos para fazer o dinheiro digital, como exatamente, é que nós... produção e consumos sustentáveis, garantir padrões de consumo e de produções sustentáveis, no ponto 12. E dizem, garantir em todos os lugares tenham informação e diz assim, até 2030 garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e consciencialização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Isto é perfeitamente uma coisa vácua, sem qualquer, digamos, sustentabilidade do que é que isto quer dizer. Mas, quando dizes apoiar países em desenvolvimento e a fortalecer as suas capacidades científicas e tecnológicas para mudarem para padrões mais sustentáveis de produção e consumo, eu lembro-me logo, então isto é ser coisa, meter os produtos transgénicos, as sementes, criar aqui condicionamentos para a própria cultura local ser uma cultura idêntica a outras que a gente julga que são sustentáveis. O sustentável, neste caso, é criar bases para que haja uma agricultura próxima do natural, onde não haja essa introdução de coisas artificiais. Então, deixa-me ver se percebe este raciocínio. Nós temos, por exemplo, como aquele caso que falaste há bocadinho, que nas escolas em Portugal, no segundo ciclo, pelo menos no segundo ciclo, aquilo que nós sabemos, está-se a falar desses objetivos da Agenda 2030. E há uma conjetura, uma aceitação em termos globais da opinião pública de que tudo aquilo que é decidido hoje em dia nas Nações Unidas é aquilo que os governos têm que implementar. E isso sem o mínimo escrutínio, obviamente, do povo. Agora, como é que tu achas que as reuniões Bilderberg se articulam com aquilo que está definido na Agenda 2030? Porque é este ponto que eu acho que é interessante nós percebermos até que ponto é que nós caminhamos para aquilo que se fala de uma nova ordem mundial ou de um governo mundial, em que as orientações principais, aquilo que é de base da forma como nós convivemos em sociedade, não são feitas a partir dos próprios organismos vivos, como falaste das cidades, portanto não somos nós enquanto sociedade que a construímos, mas sim por imposição, vamos assim chamar, corrige-me se achas que eu estou errado, por uma imposição de uma organização externa supranacional, que esta é a minha pergunta. Que ligação é que tu vês que pode existir com as reuniões de Bilderberg e já agora também do Fórum Económico Mundial, da Conferência de Davos e daquelas que falámos no episódio anterior? No sentido em que tu tens toda a elite mundial reunida em consensos e que partilham do seu networking nestas reuniões ao fim de semana, anualmente, e que depois, se não houver algo que vá contra os seus valores, tu tens então a agenda de Bilderberg a funcionar, da qual a Agenda 2030, se não é um atirar de areia para os olhos, tem formas encapotadas de criar condições para que haja um pensamento único de como deve ser a natureza, de como deve ser a agricultura, de como devem ser as trocas comerciais mundiais, de como deve ser o dinheiro a funcionar e, mais perigoso do que isso tudo, na questão do dinheiro, e aí sim, o que nós estamos a ver é no dia em que nos quiserem acabar com o dinheiro físico. Aí perdemos, com a desculpa, aliás, note-se, com a desculpa de dizer que é para combater a evasão fiscal,
que é para combater a corrupção, que é para combater até o crime organizado, como se o crime organizado não se pudesse ser combatido com investigações policiais, que nós já temos, se a polícia fosse dado meios para resolver as questões. Como se próprios, digamos, os traficantes de droga não tivessem que gastar também o seu dinheiro, e o dinheiro deles até servisse precisamente para nós conseguirmos rastrear todas as suas transações. Porque no momento em que se acabar com o dinheiro físico, eu não creio que se vá acabar com o tráfico de droga, com a corrupção e com todas as outras coisas. Vão criar-se mecanismos em que isso diga-se assim, não, hoje não temos corrupção, hoje não temos nada, e portanto o mundo passa a ser perfeito. E passa a ser perigoso porque passa a ser mais controlado. Que esse é o grande problema de muitas destas medidas, é que nós, com base na pulsão securitária, como disse há pouco tempo o Presidente do Tribunal Constitucional, com base no medo da falta de segurança que nós temos, e que eles dizem que nós temos, que eles, utilizando aquela expressão mais lata, aquilo que nós caminhamos é para uma conjetura onde, com base num determinado tipo de princípios, toda a gente pensa que tem que agir da mesma maneira porque há um medo ou uma questão de segurança a combater. A Agenda 2030 acaba por incutir, e mesmo na questão de talvez mais perigoso, de criar os soldados do futuro, que são as nossas crianças, acaba por incutir de uma forma quase utópica, mas que não tem nada a ver com a utopia do Thomas More, o original, a criação de um mundo controlado tecnologicamente e artificialmente, onde, querendo dizer que a natureza é que pode ser uma coisa que possa funcionar e que temos a mais de acordo, na realidade estamos a mudar quase as regras da natureza. A natureza do ser humano não é viver debaixo de uma onda tecnológica, é sim entre relações de confiança, de comércio, e que foi assim, por exemplo, que os portugueses conseguiram também fazer uma ordem, um império de comércio, mas enfim, eu volto à utopia e para acabar este episódio. O episódio. Mas mesmo assim... Mas espera aí. Sim, diz. Na questão da utopia é que é um marinheiro português que conta ao Thomas More onde é que ficava a Ilha da Utopia. E portanto... Mas mesmo já estando um bocadinho mais esticados neste episódio, eu não resisto a perguntar-te como é que, em termos da história mais recente, ou seja, tu agora recuaste ao século XV, posso recuar mais de longe, mas pronto. Mas em que outras situações na história é que tu vês uma situação que identificamos como idêntica a esta, de que há uma vontade de impor um governo mundial que, em termos macro, decide tudo aquilo que nós temos que fazer? Isso dava para um grande episódio. Eu acho que podemos deixar isso para o próximo. Está bem. Começa por aí. Ok. Pronto, tivemos agora então este 8º episódio sobre a Agenda 2030 e as interações com as reuniões de Bilderberg. Frederico, muito obrigado novamente. No próximo e último iremos falar sobre a investigação que o Frederico e outros jornalistas e autores têm feito e sobre a cobertura mediática destas reuniões. Então, até o próximo programa. Responder isso. Ok, está bom. O poder do grupo Bilderberg.